Continuando aqui a resolução dos exercícios de hidrostática, porque o outro vídeo estava muito longo. Eu já li o enunciado na aula anterior, no vídeo anterior, mas eu vou reler aqui novamente e já separando as informações. Então, eu tenho um cilindro, lembrando que um cilindro tem uma base circular e uma determinada altura. A altura desse cilindro é 30 centímetros, então já estou vendo aqui que eu não estou no sistema internacional. A área da base desse cilindro é 10 centímetros quadrados, então se eu sei a área da base e se eu sei a altura do cilindro, eu sei o volume desse cilindro, tá? Como é que eu calculo o volume do cilindro? Área da base vezes a altura. O que mais eu sei? Que ele está flutuando na água. Então, eu sei o líquido no qual eu vou colocar este cilindro, este sólido. Ele não está mergulhado em qualquer líquido, ele está mergulhado na água. Ele foi colocado numa posição vertical, tem uma figura aqui no enunciado do exercício, e ele está me dizendo que 2/3 da altura ficaram imersos. Então, quando eu coloquei esse cilindro dentro da água, 2/3 da altura dele está aqui dentro. Portanto, 1/3 está aqui do lado de fora, tá? Forças atuando nele, peso para baixo e empuxo para cima. Se eu tenho 2/3 do volume desse cilindro dentro da água, eu sei que o volume do líquido deslocado corresponde a 2/3 do volume do cilindro. O que mais eu sei? Eu sei que isso é uma situação. Agora, ele vai fazer o seguinte: aplica-se axialmente na base superior uma força F. Olha aqui, ó, para quem não sabe o que é axialmente, eu estou aplicando aqui em cima uma força F. Quando eu aplico uma força aqui em cima, o cilindro vai afundar mais. E aí, ele está me dizendo que quando eu aplico essa força F, o cilindro passou a ter 5/6 da sua altura imersos. Isso quer dizer, agora eu tenho 5/6 do volume do cilindro dentro do líquido, 1/6 do lado de fora. Se eu tenho 5/6 do volume do cilindro dentro do líquido, isso significa que o líquido deslocado dessa região corresponde a 5/6 aqui do volume desse cilindro, tá? O volume do líquido deslocado é igual ao volume do corpo submerso. Dados a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado, densidade da água, não está no sistema internacional, 1 grama por centímetro cúbico. Ele quer saber a densidade do cilindro, a intensidade da força F. Eu vou começar achando a densidade do cilindro olhando essa situação que não envolve a força F, tá? Por que eu vou começar por aqui? Porque eu sei as forças que estão atuando aqui, e são apenas duas: o peso do corpo para baixo e a força que a água aplica sobre esse cilindro, que está na vertical para cima, que nós chamamos de empuxo. Então, quando eu desenho as forças, peso na vertical para baixo, empuxo na vertical para cima, desenho as duas do mesmo tamanho, porque esse cilindro está em repouso, ele está estático aqui dentro. As outras grandezas estão todas conforme estavam anteriormente na minha figura. Se está parado, é porque o empuxo é igual ao peso. Empuxo é densidade vezes gravidade vezes volume, tudo isso relacionado ao líquido, e o peso é a massa do corpo vezes a aceleração da gravidade. Volume deslocado. Como é que eu sei o volume do líquido que foi deslocado se ele não me deu o volume? Eu peguei a área da base e multipliquei pela altura do sólido imerso. Então, a área da base desse cilindro vezes a altura que está imersa corresponde ao volume da água deslocado. Área da base, altura imersa, 2/3 de H. Com isso, eu sei o volume de água deslocado. O que mais eu sei? Pera lá, deixa eu voltar aqui. Eu sei que o peso do corpo é igual ao empuxo. Peso do corpo é a massa do corpo vezes a aceleração da gravidade. E o empuxo vai ser a densidade da água vezes a gravidade vezes o volume de água deslocado. Eu não tenho a massa do corpo. Então, eu vou escrever essa massa do corpo em relação à densidade dele. Eu sei que densidade é massa sobre volume. Então, eu posso dizer que a massa é a densidade vezes o volume, igual eu fiz na dedução lá do empuxo, tá?
Então, se densidade é massa vezes volume, se densidade é massa dividida pelo volume, eu posso dizer que a massa é a densidade vezes o volume, vezes a gravidade. Então, troquei esse M por D vezes V. Densidade do corpo, volume do corpo. Gravidade está aqui. Densidade da água, gravidade, volume de água deslocado. Estou mantendo a igualdade. Tenho gravidade de um lado, gravidade do outro, eu cancelo. Como é que eu calculo o volume do corpo? O volume do corpo é a área da base vezes a altura do corpo, que é H. A área da base aqui vezes a altura H. Total é o volume desse corpo. Então, troquei o V por área vezes altura. Volume de água deslocado. Já calculei, ó. É a área da base ali do cilindro vezes o 2/3 da altura que estava imerso. Troquei aqui, ó. Área 2/3 de H. Eu tenho área de um lado, área do outro, eu cancelo. Eu tenho H de um lado, H do outro, eu também cancelo. Portanto, eu fico com densidade do corpo, isso aqui sumiu, vai ser 2/3 da densidade da água. Como eu sei que a densidade da água é 1, eu vou achar, então, a densidade do corpo igual a 2/3 gramas por centímetros cúbicos. Porque a densidade da água que eu estou usando está em gramas por centímetro cúbico. Com isso, eu resolvi o item A. Achei aí a densidade do corpo. Eu só tenho essas expressões. Peso, mg, empuxo, dgv. E lembrando que densidade é massa sobre volume. Então, com esses itens, eu resolvo os exercícios de hidrostática. Segunda situação, eu quero saber o valor da força F. Trouxe para cá a figura. A força F está na vertical para baixo, o peso está na vertical para baixo, e agora eu tenho um novo empuxo na vertical para cima, tá? Por que um novo empuxo? Porque o volume de líquido deslocado mudou. Então, o empuxo não é o mesmo da situação anterior. Mas o corpo é o mesmo, então a densidade do corpo se mantém. A água é a mesma, então a densidade da água se mantém. A aceleração da gravidade também. Nessa situação, ele também está em repouso, o que significa que a soma dessas forças tem que dar zero. Força resultante igual a zero. Para que a força resultante seja igual a zero, o F mais o P, que são as duas forças que estão na vertical para baixo, tem que ser igual ao empuxo que está na vertical para cima. Então, essas duas forças juntas têm que ser em módulo igual à força do empuxo. Então, essa é a situação que eu tenho para calcular o F. Resolução ficou aqui um pouco extensa, mas vamos lá. Eu sei que F mais P é igual a E, F mais P é igual ao novo empuxo. Portanto, eu vou isolar o F. O F vai ser o empuxo, esse é positivo, levei para o outro lado, empuxo menos o peso. Como é que eu calculo o peso? O peso é do corpo, ele é a massa do corpo vezes a aceleração da gravidade. Eu escrevi essa massa como sendo densidade vezes volume. Densidade é massa sobre volume, portanto, massa é densidade vezes volume, vezes gravidade. Então, eu fiquei com uma expressão, agora eu vou trocar o V por volume do corpo, é a área da base vezes altura. Densidade, no lugar do V, área da base vezes altura, vezes a gravidade. Olha a expressão que eu fiquei para o peso. Empuxo, qual é a expressão do empuxo? Densidade do líquido, água, gravidade, volume de água deslocado. Densidade da água, gravidade, volume de água deslocado. É a área, o volume, né, do corpo imerso. A área da base vezes a altura imersa. A área da base eu chamei de A. A altura imersa, 5/6 da altura desse cilindro. Então, eu escrevi uma expressão para o empuxo. Agora, eu vou pegar essas duas expressões aqui e vou substituir nessa relação das forças que eu tenho. Então, força é empuxo menos peso. O empuxo eu substituí, daqui eu coloquei aqui. O peso, essa expressão, eu trouxe para cá. Essas expressões têm coisas em comum.
né? Então, se eu ajeitar isso, eu trago 5/6 aqui para frente, fiquei densidade da água, fiquei com área, altura, gravidade, eu trouxe as letrinhas todas aqui para trás, tá? Densidade, área, altura, gravidade, só ajeitei um pouco minha expressão. Vejam, A, H e G, A, H e G, eu coloquei em evidência. Se eu coloquei em evidência, sobrou para mim 5/6 da densidade da água e aqui sobrou a densidade do corpo. Tá? Coloquei um parênteses, se eu aplicar distributiva, eu volto ao que eu tinha anteriormente. Como nós sabemos da resolução do item A, que a densidade do corpo é 2/3 da densidade da água, eu posso reescrever essa expressão trocando a densidade do corpo por 2/3 da densidade da água. Então, essa expressão vai ficar F igual a 5/6 da densidade da água, menos a densidade do corpo, que é 2/3 da densidade da água. Então, troquei isto por isso aqui. O resto continuou. 5/6 de densidade de água menos 2/3 de densidade de água, se eu tirar o MMC, dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima, eu chego no 1/6 de densidade de água. O resto eu continuei copiando, olha. Quando eu cheguei nessa expressão, eu sei a densidade da água do enunciado, eu sei a área da base, eu sei a altura do cilindro, eu sei a gravidade. Cuidado com as unidades. A densidade da água está em gramas por centímetros cúbicos. Para transformar 1 grama por centímetros cúbicos em quilogramas por metros cúbicos, sempre que eu for fazer essa transformação de unidade, daqui para cá, eu multiplico por 10⁻³. Tá? Por que eu faço isso? Porque 1 grama é 10⁻³ do quilograma, e eu sei que o metro cúbico é 10⁻⁶ do metro cúbico. Centímetros cúbicos é 10⁻⁶ do metro cúbico. Então, vai aparecer para mim aqui 1/10⁻³. Outra transformação que eu vou fazer. A área está em centímetros quadrados, e eu preciso passar essa área para metros quadrados. Para transformar centímetros quadrados em metros quadrados, eu multiplico por 10⁻⁴, que é o mesmo que dividir por 10.000. Então, ficou 10 vezes 10⁻⁴. Então, aqui tem duas transformações que eu preciso saber. 10 vezes 10⁻⁴ deu 10⁻3. Aqui está em centímetros. Para transformar de centímetros para metros, eu divido por 100. 30 dividido por 100 dá 0,3. Ou 3 vezes 10⁻⁻1. E aí, eu não mexi na aceleração da gravidade. Deixei a aceleração da gravidade como ela estava mesmo, porque ela já está no sistema internacional. Depois que eu fiz todas as conversões, eu substituí nessa expressão aqui, ó. Então, no lugar da densidade da água, eu pus o 10⁻³. No lugar da área, eu pus o 10⁻⁻3. No lugar da altura, eu pus o 3 vezes 10 elevado a -1. E no lugar da aceleração da gravidade, eu pus o 10. E aí, eu fiz essa multiplicação aqui, ó. Tá? Aqui é 1 vezes 3, que dá 3. Mantive a base 10, somei os expoentes. E aí, eu fiquei com 6 aqui embaixo. E o resultado dessa conta me deu 0,5 newtons. Portanto, o valor da força F que eu apliquei nesse cilindro para que ele ficasse com 5/6 da altura imerso na água, essa força F tem 0,5 newtons, ok? Peço desculpas a vocês aí se eu me atrapalhei ou se eu falei alguma coisa errada durante a aula, porque às vezes eu aponto uma coisa e tô falando outra. Depois eu vou reassistir a aula para ver se eu não cometi nenhuma gafe muito séria, tá? Com esses exemplos, 3 exemplos de estática, eu estou encerrando a aula desta semana. Tá? Estou deixando 10 exercícios para vocês resolverem sobre esse assunto. Depois eu vou ter algumas situações, posso ter ainda algumas situações, onde esses corpos que estão dentro do líquido é colocado aqui embaixo, e ao colocar aqui embaixo ele vai subir. Então, eu vou fazer empuxo menos peso igual a massa vezes aceleração. E aí, eu tenho que saber a aceleração, ou ter as informações suficientes para calcular essa aceleração. Então, eu posso ter situações, aqui eu não dei nenhum exemplo desse tipo,
né? Mas eu posso ter situações onde eu coloco o corpo, ele sobe, ou eu coloco o corpo e ele desce, e o problema é saber o tempo para descer, o tempo para subir, e aí eu vou usar leis de Newton e as equações de cinemática que a gente conhece. Por se tratar aqui da aula de estática, então nada está em movimento, eu estou fazendo apenas situações onde eu igualo as forças, as somas das forças, para achar a força resultante igual a zero. Eu espero que vocês estejam bem. Estamos começando aqui o mês de junho, e nesse mês de junho a gente encerra aí o nosso segundo semestre, o nosso primeiro semestre. Encerra o segundo bimestre, o primeiro semestre. Mantenham-se bem. Na próxima aula eu vou falar de alguns princípios de hidrostática, vou falar do conceito de densidade, massa específica, pressão, êmbolos, prensa hidráulica, eu vou falar de outras coisas também relacionadas à hidrostática, ok? Então, o assunto do mês de junho é estática dos fluidos. Até a próxima aula, na semana que vem.